perguntar para o doutor aqui, que eu não acabei, não tinha combinado isso com ele aí, desculpa. Hein, doutor Andes? Só uma pergunta. Sim. O senhor compartilha direto ou o senhor prefere que a gente vá passando? Não, eu compartilho, porque aí me adapto Aí o senhor pega a sequência, eu quero falar aqui, quero falar lá, vou para um lado, vou para outro, dependendo. Sim, aqui não tem, aqui tudo é improvisado, então vamos ver, mesmo que eu vou utilizar as mesmas slides de outra palestra que ali, mas provavelmente seja diferente, então. Tranquilo. Marcos, é contigo, Marcos. Então tá, sejam muito bem-vindos todos. Boa noite, aqui diretamente de Voti, da cidade de Voti, Rio Grande do Sul. A gente fica muito feliz em receber o Dr. Andes. Nós estávamos fazendo nas quintas-feiras, né? Aí, como nessa quinta-feira não deu para fazer, a gente já estava brincando que era quinta-feira científica, para a gente aprender um pouquinho mais a respeito dessa maravilha que é o ozônio, né? Ele nos ajuda demais, ajuda o nosso corpo a conseguir reagir. Bom, hoje não sou eu que vou falar de ozônio, mas eu adoro falar de ozônio. Então, as nossas vidas foram transformadas, para quem não me conhece aqui, tá? Peço até para quem é a primeira vez que vai ouvir falar de ozônio aqui, que coloque ali no chat, ali, ó, Marcos, convidado do Alex, por exemplo, tá? Só para a gente ter uma ideia quem é convidado, quem já é distribuidor, que vai estar nessa live, tá? E a gente tem várias reuniões, e nas quintas-feiras a gente está fazendo uma reunião um pouquinho mais aprofundada a respeito de alguns temas, tá? Da saúde como um todo, porque nós somos um todo, nós não somos só cabeça, joelho, pé, cotovelo, né? E por isso a ideia da gente trazer um pouquinho mais de conhecimento, essa foi a ideia lá no início que o Alex teve, e de a gente trazer um pouquinho mais, né? Porque o conhecimento, ele está aqui, né, pessoal? Hoje está ao alcance das nossas mãos, ao alcance de um procurar ali com certo cuidado, coisas... Dos cariocas e também dos turistas. Acho que alguém está com a tela compartilhando aí, tá? Por favor. Nós vamos agora a Porto Alegre, e o Jairo Bastos é que vai mostrar para a gente como é que está a saída para o feriadão. Quem está compartilhando aí, faz favor, Alex, não sei se consegue tirar, eu desativei ali, não sei quem era que estava partilhando ali, consegue ver, não? Tá? Bom, sigamos aqui então, pessoal, tá? E a gente quer falar um pouquinho mais dessa maravilha, que para mim, eu sou encantado com ozônio, porque eu tenho certeza que ajudou demais a saúde do meu irmão e a vida do meu irmão. Foi a única responsável pela viravolta na saúde dele, na vida dele? Não. Foi também alimentação, foi também pensamentos, né? A gente tem que ter pensamentos saudáveis, e também foi o ozônio. Então, esse combo aí na vida dele é que melhorou. Tá, mas para quem não me conhece, o que ele tinha? Ele teve câncer, eu também já tive câncer, então o nosso sim é genético, não é epigenético, não é estilo de vida, mas essa é a crença que eu tenho, porque ele já tinha feito 3 quimioterapias, 3 cirurgias, e não estava adiantando. Ele seguia a vida normal, comendo normal, não se cuidando. Então, a ideia é que hoje nós trouxemos essa pessoa maravilhosa, que é o Dr. Andes, tá? Ele é especialista em sistema imunológico. E aí, para se apresentar, eu vou deixar para o senhor mesmo, tá, doutor? Só vou dar uma palhinha aqui, tá, pessoal? Ele me fez fazer um jejum aí de 12 horas, 14 horas, 16 horas, e por aí vai. E vamos ver o que ele vai falar aí do Alex comer um X tudo à meia-noite. Doutor Andes, seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo aqui a essa live. Estamos todos nós de coração aberto para ouvir o que o senhor tem para nos passar. Com o senhor. Muito obrigado pela tua apresentação, Marcos. Boa noite a todos. Não conheço a todos, mas me sinto muito lisonjeado por participar esta noite com vocês aqui, para compartilhar algum tipo de conhecimento, passar para vocês que, se você não é da área da saúde, se você não é um terapeuta, mas você pode ganhar conhecimento, sim, você pode ser formado como um letrado em saúde.
que significa isso? Uma pessoa que ganha conhecimento e pode ajudar outras pessoas com seu conhecimento. Então, estes encontros podem ajudar muito a partir da compreensão e do entendimento que estão tendo, e da preocupação que estão tendo muitas pessoas com a saúde, e entendendo que as pessoas precisam ganhar em autocuidado, em ser responsável por sua própria saúde, em ganhar em conhecimento e não deixar tudo para o médico, porque às vezes o médico não consegue solucionar todos os problemas. Mas o conhecimento na medicina, o conhecimento da saúde é vasto, é muito grande, e além disso, o conhecimento não ocupa espaço. Então, isso vem nos ajudar muito a todos. Então, espero que hoje, esta noite, queria aportar, não, algumas informações para vocês que trabalham com esta empresa maravilhosa, que logrou uma maravilha tecnológica que até agora, 15 anos, eu acho que tem na empresa, não existia, e é uma forma mais de chegar a uma terapia que é bastante antiga. Esta terapia surgiu antes que os antibióticos, então ela ganha dos antibióticos, porque ela se usou em 1914, na Primeira Guerra Mundial, e os antibióticos surgiram na década de 40. Então, tem vários anos de diferença, e então existem muitas pessoas com opinião que falam que não tem evidência científica, que não, e isso basta pesquisar um pouco, porque as evidências são muito vastas, tanto assim que, claro, sempre com um tipo de nova tecnologia, deste tipo de tecnologias que vem para ajudar ao mundo todo, e temos uma molécula que não pode ser patenteada, a molécula, as tecnologias sim, mas as moléculas não. Então, isso não vai trazer um lucro. E por trás disso, você vai ver todo tipo de tecnologias, vai descobrir que tiveram pessoas, poderes grandes e muitas pessoas que vão contra esse tipo de tecnologias para evitar que elas fluam. E o Sônia tem uma história muito linda, e ele conseguiu sobreviver a toda essa estrutura sistêmica que tentou apagar essa descoberta e tirar das pessoas, e hoje está chegando a nós. Por que eu decidi? Perdão, eu vou começar agora, me vou apresentar. Quem não me conhece? Eu sou o Dr. Andrés Rafael, eu sou médico cubano. Eu me formei em 1997 na Universidade de Camagüey, Cuba. Me formei como especialista em medicina familiar no ano 2000. Fiz um mestrado de urgências e emergências médicas. Comecei a viajar para a colaboração médica internacional pelos países de Angola, Haiti, Guatemala, Venezuela, Brasil. Então, trabalhei em diferentes condições. Desde o ano 2017, cheguei no Brasil. Era um sonho meu, de minha vida, desde a infância, conhecer Brasília. Graças a Deus, eu cumpri com esse sonho. Passei um mês conhecendo Brasília, na minha entrada na Brasília, então foi um sonho que eu tinha. Então, sempre gostei do povo brasileiro. E, bom, para mim, ter trabalhado desde 2017 até agora, no Mais Médico, foi algo grande. E conheci muitas pessoas muito legais aqui no Brasil, que me adotaram até como família. Então, eu me sinto brasileiro também, e me sinto como em família. Então, obrigado. Em 2019, eu
2018 terminou a primeira parte do Mais Médico, tivemos que sair do país, mas eu, a princípio de 2019, voltei. Quando voltei, eu fiquei sem trabalho aqui no Brasil, não consegui trabalhar. Durante todo o ano 2019 e parte de 2020, até o final de 2020, não consegui trabalho como médico. Mas como em Cuba nós somos, por obrigação da carreira médica, do ensino, somos obrigados a estudar e não passa, não se forma como médico se você não aprova, tem que aprovar a medicina natural e tradicional. Então, é obrigatório. Então, isso, claro, me serviu aqui, com esse conhecimento, para abrir uma janela, uma oportunidade. Não consegui trabalhar como médico, mas aí comecei a me atualizar, então, como terapeuta ortomolecular. Gostei muito da ortomolecular, achei maravilhosa. Sou terapeuta ortomolecular. Estudei iridologia, naturopatia, massoterapia, acupuntura, mas, na verdade, me foquei mais na ortomolecular. E isso me levou a estudar o equilíbrio, porque realmente a maioria, o foco de todas as terapias integrativas, eles vão buscando o que falava Marco, o corpo como um todo e não como uma parte, tá? E que o corpo todo está unido. Então, hoje, esse conceito, graças às terapias integrativas e complementares, está chegando à universidade, eles estão entendendo, e hoje está surgindo outros conceitos como a medicina sistêmica, que já está alcançando grandes universidades do mundo. Estou falando de Harvard, de Stanford, que eles já têm essa visão sistêmica e compreendendo, então, que no corpo todo está conectado. E o que acontece em um lugar vai refletir em outra parte do nosso corpo. E essa visão é a que eu quero trazer para vocês também, para poder fazer o que melhor vocês sabem fazer, que é passar saúde para as demais pessoas a partir de esta tecnologia maravilhosa. Por que minha confiança com o ozônio? Bom, porque sim, tem evidências médicas, porque tem uma história muito longa de uso no mundo, e porque eu fui atrás de compreender como atua dentro do nosso corpo. E porque existem tantas evidências das miles de formas que ele se utiliza como terapia, então já é uma técnica consolidada. Não no Brasil, no mundo todo. Então, estamos falando aqui de algo que é seguro, que não faz dano para ninguém. A toxicidade do uso terapêutico do ozônio é muito segura, tem 0,00007% no mundo de algum tipo de efeito adverso, então, o que é nada. Então, é muito seguro. Então, quem queira recomendar, não deve ter medo. E claro que tem que utilizar a tecnologia correta. Então, estamos falando aqui disso. Então, em esse contexto, Marco me falou, tentar falar um pouco, me mencionou a fibromialgia. Algo que causa muito dor. A característica da fibromialgia é dor. Mas a fibromialgia é podemos utilizar como modelo para entender o que vamos a falar esta noite. Vamos utilizar isso como modelo. Então, a fibromialgia é uma doença sistêmica. Ela está relacionada com o todo. Você, se tem um médico que só vai entender a fibromialgia como algo que causa dor e vai tratar a dor e não vai tratar a causa, então o tratamento, ou seja, vai ser um pouco falido, vai aliviar por tempos a dor, mas essa pessoa vai estar tomando constantemente medicamentos e nunca a causa que está por detrás dessa
patologia, dessa doença, não é tratada, e, porém, as pessoas vão ficar sempre com um pensamento muito negativo de que nunca vão melhorar, de que não tem oportunidade, e isso, esse sentimento traz para uma pessoa com fibromialgia a piora da doença, porque então, quando compreendemos que no corpo está todo ligado, então os pensamentos negativos vão a desequilibrar todo o nosso corpo. E no caso da fibromialgia, é letal nesse sentido. Então, por quê? O que passa com a fibromialgia, o que falam os livros que estão lá, o que buscamos, a primeira informação que tu encontra, que se encontra na Google, por exemplo, se vai googlear lá, você vai encontrar que a fibromialgia é uma doença que se caracteriza por hipersensibilização central do sistema nervoso. Ou seja, os centros que capturam a sensação da dor, eles estão hipersensibilizados e com pequenos estímulos, com algo, com um leve toque, isso vai ser interpretado por o sistema nervoso central, que vai estar desequilibrado, que não vai estar funcionando corretamente, então vai sentir como uma grande dor, então, com pequenos estímulos, grandes dores. E isso é a nível central. Na medula óssea, que é onde está um dos centros reguladores da dor, e a nível central, ou seja, no cérebro. Não vou utilizar muita terminologia médica para não confundir. Mas é isso. Agora, mas por que acontece isso? Aí é o que não explica muito, então as pessoas se perdem. Não, é isso e pronto. Mas antes que isso, teve processos, porque uma pessoa não nasce com fibromialgia. Não nasce com fibromialgia. Então, existe um caminho. Existe um caminho para chegar lá. E toda doença, existe um caminho para toda doença. Então, existe um caminho entre a saúde e a doença. E ninguém fica doente de um dia para outro. Então, o que aconteceu ali? O que coisa é a doença? Desde o ponto de vista ortomolecular, a doença é consequência de desequilíbrios que já aconteceram no corpo. Porém, a doença, como tal, nós deixamos para que seja atendida pelo médico, como é, porque nós somos terapeutas. Então, nós vamos ao equilíbrio, vamos para a parte da saúde. Nós vamos a recuperar o corpo, o equilíbrio, seus mecanismos fisiológicos, vamos a estabilizar todo o funcionamento celular dos órgãos e dos sistemas para que o corpo comece a ter suas funções, como te digo, predeterminadas, que são as de cada órgão e que são as que têm o poder de cura natural do nosso corpo. Nosso corpo tem a capacidade de sarar. Quando você faz uma ferida, normalmente, em uma pessoa normal, essa ferida tem um processo de cicatrização que termina com a solução do problema. Então, isso demora entre 3 e 7 dias. E isso é o mesmo para uma ferida, pegar uma ferida, mas o mesmo que um machucado, dá o mesmo que uma entrada de um vírus, uma bactéria no nosso corpo. Tem esse espaço de 3 a 7 dias, na qual nosso sistema imunológico desenvolve uma resposta para solucionar o problema. E essa resposta se chama de inflamação aguda, o qual é benéfico para a nossa saúde. E é um processo normal, que deveria acontecer em todo mundo. Esse é o poder de cura natural do nosso corpo. Aí vem agora os problemas. Eu vou tentar compartilhar algumas imagens que tenho aqui. Vou estar passando. Desculpa, acho que me saí de aqui. Não, o senhor tenta compartilhar, e se o senhor não conseguir, qualquer coisa o Alex lá compartilha ou eu. Sim, deixa eu ver que eu acho que me fui do local, eu fui a abrir de forma diferente. Deixa eu compartilhar, sim.
Então, já tem aqui vários abertos. Vou abrir, deixa eu abrir este primeiro. Tá, vou abrir este primeiro. Compartilhar. Aí me diz se já se está enxergando. Se enxerga? Bom, esse Estamos vou enxergando. compartilhar. Tá? Pronto. Sim. Então, isso é o que eu falava. Existe um caminho entre a saúde e a doença. E nesse caminho entre a saúde e a doença, ninguém fica doente de um dia para outro, coisas vão acontecer dentro do nosso corpo. Algumas mudanças. E isto pode acontecer entre 5, 10, 15, 20 anos, muito diferente para cada pessoa, porque cada pessoa é diferente geneticamente, metabolicamente, né? Até em sua alimentação, socialmente, espiritualmente, todos somos diferentes. Porém, cada de nós podemos ter respostas diferentes ante cada problema. Então, podemos ser mais resistentes ou não a determinados estímulos negativos, estressores que desequilibram nosso meio interno, nosso corpo. Bom, logo acontece nesse caminho, principalmente, eu vou explicar um pouquinho na outra slide, vai acontecer quatro mudanças metabólicas importantes que estão presentes em todas as doenças. Não importa a porta de entrada a nosso corpo. É como um funil, vai passar por o sistema imunológico obrigatoriamente. Vai passar. É como um funil. Ele passa por um funil e é um funil que se expande. Quando passa por isso, se expande de novo. Mas a entrada é esta. E nesse funil estão 3 causas metabólicas que são provocadas por fatores de risco, que eu vou falar mais à frente dos fatores de risco. Mas para entender já, se chama estresse oxidativo, que é toxicidade do corpo, e glicação, que é decorrente do excesso de açúcar, de glicose no sangue. Então, açúcar gruda em outras moléculas e não fazem que essas moléculas funcionem corretamente, e isso cria mal funcionamento, e além disso, cria um estresse oxidativo na célula, maior toxicidade. E isto faz com que a célula se inflame. E agora temos o terceiro pilão de nossa saúde, que é a inflamação crônica sistêmica de baixo grau. Muitas pessoas não sentem nada. Isto passa silenciosamente por longo tempo. Vai acontecendo, a pessoa pensa que ela está saudável, que ela se sente muito bem, mas já essas mudanças estão acontecendo dentro do nosso corpo. O mais habitual que acontece é que quando chegamos a 50 anos, isso é o que mais acontece, na maioria das pessoas começam a aparecer as doenças. Mas já isso se estava formando muito antes, desde nossa juventude, desde que somos crianças, desde nossa infância. Até muito antes também, porque tem doenças relacionadas antes de nos formar na barriguinha da mãe. Então, tem já condições que podem alterar a saúde de um novo ser que vai nascer, desde lá, desde o parto, tem tudo isso. Mas aos 50 anos que a maioria das pessoas começam a ficar doentes, mas esses problemas já vinham antes. E essas 3 coisas acontecem, provocam o quarto e o mais importante, que é o desequilíbrio do sistema imune. Porque já, na realidade, a inflamação crônica sistêmica de baixo grau é um desequilíbrio do sistema imune. Quem produz inflamação é o sistema imune, tentando dar uma resposta a alguma agressão que está tendo o corpo e que não é resolvida, e que isso está cronicamente acontecendo e repetidamente, todos os dias, e aí estamos com esse sistema imunológico inflamando, produzindo substâncias inflamatórias, tentando reparar um problema que não consegue. Até que chega um dia que nosso corpo não aguenta mais. Então, aqueles mecanismos de compensação que tem nosso corpo entram em exaustão e falham. E aí é que começam, de verdade,
nossos problemas de saúde e entramos verdadeiramente no caminho da doença. Eu acho que vou deixa eu ver se me deixa, diretamente aqui não me deixa. Que pena. Bom, já expliquei isso, vou passar para outra slide. André, o que tu precisa? Eu queria avançar aqui o Canva, aqui dentro. Mas... acho que está aqui em cima em apresentar, eu acho que ele vai abrir automático, ó. Tem apresentar, mas tem um pontinho ali do lado aqui. de compartilhar tem apresentar, ver se daí ele não apresenta automático. Acho que sim. Não está dando clique. Deixa eu ver se deixa ver. Meu Deus, não está dando clique. É como se tiver algo um pontinho que não me está deixando ver. Deixa eu ver se tem alguma configuração aqui, só um pouquinho. O que faz é isso, que um pontinho, o mouse não está dando o dedinho para... É como uma canetinha o que estou trabalhando aqui. Tá. Entendi. É embaixo. Caneta... Deixa eu ver. Se for lá em apresentar lá, tu consegue. Como? Ali em cima, do lado de compartilhar, tem ali apresentar. Se tu clicar ali, ele vai abrir. Não, acho que não. Abriu? Não. Não, saiu. Fez outra coisa. Tá, deixa eu ver. Que eu acho que tenho que tirar a canetinha. Desculpe, gente. Aqui tem coisas que nem os médicos não sabemos tudo. Faz ao vivo, doutor. É isso mesmo. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui parar a anotação. Deve ser isso. Eu acho que agora consegui. Agora vai abrir o íconezinho lá, para a flechinha, para o senhor colocar em apresentar. Agora saiu aparecendo, só que não está funcionando. Que coisa. E se dou apresentar, não sei como é. Bom, não importa, vamos continuar, não é importante. Já você, a principal informação que já eu queria dar para entrar nessa concessão, entendendo por que, entender isso que eu estou falando, entender agora por que o ozônio, como que o ozônio age e qual é a função do ozônio em nosso corpo, não? Em esse sentido porque se entendemos que nosso corpo está todo conectado, que existe um caminho para a doença, e esse caminho passa por estresse oxidativo, radicais livres, isso é acúmulo de radicais livres, que se tem um grau de inflamação, que se tem glicose, agora você vai entender o que eu vou explicar para o frente. Eu queria mostrar outra coisa aqui, mas vamos a ir a outra. Deixa eu ver esta outra que quero falar para vocês antes de entrar. Porque aqui, agora... Oi, meu Deus. Tá enxergando, mano? Sim. Saiu de novo. Tá, vou de novo. Eu acho que... ok. Não vou abrir onde eu queria. Que coisa. Só um momento. É que não vai abrir onde eu queria. Parece que teve uma mexida aqui em todo, se me desordenou todo. Mas é importante que vocês vejam o que passa com o sistema imunológico. Tá, vamos lá então de novo. O que passa com o sistema imunológico? Agora sim. Vamos lá. O que passa com o sistema imunológico, então, quando nos submetemos a tudo isso? Gente, sistema imunológico. É importante conhecer porque o foco... Por que o foco é o sistema imunológico? Porque se nós tratamos o processo inflamatório, você está tratando todo. Porque a inflamação, ao final, é o caminho final que vai provocar depois as doenças ao frente. Ele está relacionado. Se você pega qualquer doença, se você é uma pessoa curiosa, você pega qualquer doença e você busca fisiopatologia dessa doença.
E aí vai buscar na fisiopatologia, em algum momento dessa explicação, mesmo você não vai entender nada, mas na explicação da fisiopatologia, você vai encontrar sempre falando sobre macrófagos, sobre linfócitos, sobre ativação de células NK, sobre citocinas, sempre está envolvido o sistema imunológico, porque sempre tem um processo inflamatório como causa ou como consequência de doenças. Então, o que estamos enxergando aqui? O sistema imunológico, ele é nosso melhor aliado. Se ele está equilibrado, ele sempre vai acompanhar nossa saúde. E o que passa? Quando ele se desequilibra, quando nossas células imunológicas perdem oxigênio, quando eles perdem nutrição, quando eles começam a ter um ambiente tóxico, com muito lixo lá, então elas não começam a se debilitar e elas perdem, tem uma perda de inteligência imunológica, elas perdem a inteligência, porque as células imunológicas se comunicam umas com outras para dar uma resposta, então ela tem inteligência. E ela perde sua inteligência. Agora, ela se desequilibra o sistema imunológico e ele se pode convertir em nosso pior inimigo. Nas duas formas que o sistema imunológico se desequilibra, ele causa doença, por isso está relacionado com todas as doenças. Agora, se o sistema imunológico está hiperativo, ele pode causar diferentes tipos de doença, ou seja, ele pode, além dessa falta de inteligência, ele não sabe reconhecer amigo do inimigo. Então, ele mesmo ataca o que vem do nosso exterior, seja um vírus, seja o que seja que está vindo, e ataca nossas próprias células. Então, aí provoca que alergias e intolerâncias alimentares. Aqui em cima, onde está o ponto vermelhinho. Alergias e intolerâncias alimentares. Então, quem tem alergia, que tem asma, que tem dermatite, otite, tipo rinite, de aí vem. Ou doenças autoimunes, que é o outro que acontece. Então, falando de fibromialgia, que é uma doença, para mim, se é autoimune. Então, vem algo do exterior e muitas vezes pode ser um estresse emocional, um estresse físico, um estresse metabólico, algo que come a pessoa de forma errada, vai estimular o sistema imunológico, vai aumentar a inflamação e essa inflamação vai estimular os centros da dor e vai a diminuir vamos dizer, o limiar da dor nos centros, no sistema nervoso central. Então, a pequenos toques leves, estímulos muito leves, a pessoa vai sentir muito dor, porque está muito sensibilizada. Isso é o que acontece na fibromialgia. Agora, outra doença que eu queria falar em esta questão de confundir amigo e inimigo. Vamos falar de algo que está dentro da alimentação, como o glúten. Então, o glúten está relacionado com processos alérgicos, sim, igual que lactose, caseína, do leite, está relacionado, mas o glúten está muito relacionado com a tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, para que você veja como o alimento tem relação com nossa saúde, não? Então, o glúten, a proteína do glúten, ela tem receptores que são muito similares a receptores da tiroide. E ante um sistema imunológico desequilibrado e pouco inteligente, ele pode confunde o glúten com nossa tiroide. Então, ele vai atacar o glúten, porque não é de nosso corpo, não pertence ao nosso corpo, é enxergado como inimigo, mas em essa confusão, em esse mimetismo molecular que tem o glúten com a nossa tiroide, então, esse sistema imunológico desequilibrado vai atacar tanto ao glúten como a tiroide, provocando uma doença autoimune que se chama tiroidite de Hashimoto. Vamos para a febre reumática, que é outra doença autoimune. Esta é com bactérias. Aquelas pessoas que têm, algumas pessoas que têm
amigdalites crônica, aquela que tem muita pulso na garganta, são bactérias lá. Essas bactérias têm mimetismo molecular com receptores de nossas articulações. Então, pode acontecer que as pessoas que têm febre reumática, seu sistema imunológico está desequilibrado e ataca tanto a bactéria como as articulações e até as válvulas do coração. Porque a válvula do coração tem receptores similares à bactéria Streptococcus beta-hemolítico. Então, já tem uma ideia por que acontece isso. Então, baixa imunidade, o outro extremo, também perde sua inteligência, o sistema imunológico está debilitado, pouco nutrido, sem oxigênio. E então, uma pessoa que começa com uma virose e demora mais de 7 dias, essa pessoa já tem um sistema imunológico desequilibrado. Se tem mais de uma infecção viral em um ano, essa pessoa tem seu problema também em seu sistema imunológico. E, por outro lado, claro, é para todo tipo de infecção, infecção por vírus, bactéria, fungo, parasite. Ninguém deveria ter isto se o sistema imunológico estiver equilibrado bem, e funcionando normal. Por outro lado, o sistema imunológico não consegue reconhecer as células que se transformam dentro do nosso corpo. Então, essas células se prevalecem, se multiplicam, aumentam de tamanho e causam tumores. E aí vem o câncer. Então, podemos ver que o desequilíbrio do sistema imune ou o sistema imunológico é nosso principal aliado na saúde, mas se não cuidamos dele, é nosso pior inimigo. Então, agora podemos entender, se entendemos, e por isso que eu coloquei dentro de meus protocolos de atendimento, como um pilar, e isso já para mim é um pilar de tratamento, o ozônio, o uso do ozônio, por o efeito que tem e que vamos a falar agora. E vamos passar, então, agora sim, a apresentar o slide a falar de ozônio. Entenderam até agora? Alguma dúvida? Vira de mocinho para vilão, doutor. O caminho que estamos levando, então, é esse entendimento. Entender que para nossa empresa, para a empresa, nós temos que cuidar, porque nós não podemos falar para as pessoas que cura uma doença. Não podemos falar de doença, porque realmente não é para curar uma doença. E não podemos fazer falsas promessas. Olha, não é para curar uma doença. É para ter um sistema imune. É para recuperar o equilíbrio do teu corpo. E é teu corpo quem vai a voltar a ser quem era antes. Né? Quem vai voltar a ser, a recuperar o poder de cura natural que tem no nosso próprio corpo. E por isso que não importa a doença, o uso do ozônio, na maioria das pessoas, não vamos dizer que em todas, mas na maioria, e se a maioria tem recuperação do seu estilo de vida, ou seja, qualidade de vida, e muitas pessoas conseguem tirar também, sair de algum tipo de doença, se não for algo muito complicado. Mas ele não é algo para a doença, ele é para a saúde. Então, isso tem que ficar claro para não entrar em uma contradição com uma pessoa que você poderia estar apresentando essa oportunidade, porque vocês compartilham, porque vocês usaram e sabem qual foi o benefício que trouxe para vocês, e vocês estão ávidos por compartilhar isso com outras pessoas. Então, fale desse jeito. Não é para a doença, mas eu tenho certeza que teu corpo vai reagir, porque isso é para devolver o poder de cura natural que tem no nosso corpo. Pronto. Doutor, nós vamos pedir para o pessoal, se tiver perguntas, anotem para o final, tá, gente? Para não atrapalhar o raciocínio do doutor, daí no final ele abre para a gente fazer as perguntas. Tá bom? Então, agora sim, vou trazer para aqui nosso slide principal. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que agora sim está completo. Agora sim está a tela cheia. Tela cheia, tá ok aqui. Bom, eu vou passar assim mesmo.
Eu não sei por que está acontecendo, que eu não estou conseguindo rolar ele. De novo está... Deixa eu ver. Deixa eu ver se me permite agora. Ó, saí de novo, hein? Saiu. Ah, caramba, eu não conheço Ô, bem Alex, esta tá, plataforma. qualquer coisa, doutor, qualquer coisa o Alex abre ali, ele passa pelo dele ali, então eu Sim, aqui. eu Tá com acho ele que aí, né? esse slide dá para você aí, por favor. Deixa Tá. eu ver. Peraí. Esse eu acho que vamos fazer assim para... Abre ele e já eu consigo falar agora sim. Porque eu queria primeiro ter esta introdução, não? Para agora sim falar dos benefícios de como atua o ozônio no nosso corpo. Agora, eu acho que você tem mais claridade de qual é o objetivo aqui, porque falei um pouco o mais simples possível que vocês Ô, consigam. doutor, só que tu tem que fechar aí, para mim poder... Não, consegui. Deu. Tá na mão aí, Alex, senão eu tava passando. Então tá, Tá show. aparecendo na tela já, né? Tá Sim, ok. Já sim, tá. sim. Bom, então agora, entendendo todo esse processo que se diz de forma simples, mas não é tão simples, mas eu falei, tentei ser simples para que vocês entenderam, não? Não é tão simples. Mas, entendendo o processo saúde, doença, como, e a nível molecular, como que se comporta, quais são, de onde que vem, desde os fatores de risco, por onde passa, tudo, sabendo que tudo está conectado, agora vamos a ver o guardião segredo de nossa saúde, segredo porque se manteve assim, em oculto até agora, quase ninguém sabia, mas pode passar, vamos frente. E esse é nosso héroe silencioso. O que vamos falar aqui, bom, como o guardião planetário, vamos falar sobre a natureza do ozônio, qual é a função celular dele, qual é, e como é uma ferramenta, como uma ferramenta do cuidado da saúde e como ele é, hoje, para mim, uma revolução ambiental, praticamente. Vai para frente. Vou ser o mais rápido possível. Bom, o ozônio é enigmático mesmo, porque ele tem 3 átomos e é muito reativo. Então, ele é... Alguém está... Doutor, não. Pode ser. Deixa eu sair daqui. Já desativei ele, pode continuar, doutor. Doutor, tá com o microfone fechado, doutor. Ah, tá. Então, mantenha... Estava falando que isso me desconcentra um pouco, então mantenha seu microfone apagado aí, se você conseguir, agradeço. Então, como que uma molécula pode ser ao mesmo tempo muito perigosa e ao mesmo tempo ser um aliado tão promissor para a nossa saúde? Então, pode passar. Isso é enigmático, tem um paradoxo muito grande, porque ele pode ser um poluente muito perigoso, e de aí, então, essa má fama que tem o ozônio e que muitas pessoas utilizam como para contrapor e tirar as pessoas do conhecimento do poder curativo. Eles só olham uma cara sem olhar a outra. Mas por que se deve isso? Bom, porque realmente ele pode ser um poluente perigoso e dano à saúde, porque é um gás, é uma molécula reativa que a grandes doses pode prejudicar. Além disso, ele é um escudo protetor, já ele está protegendo nossa Terra, então já desde a capa de ozônio não permite que a todo tipo de radiação nos chegue à Terra e ela que permite a vida na Terra, tá? Então, como que essa molécula pode ter papéis tão opostos e vamos a ver qual é a resposta, então, que temos para compreender que o ozônio atua sobre nosso corpo, tirando o que eu já falava, como um estresse oxidativo que faz dano na célula, pode provocar que nossas células funcionem de forma equilibrada, resgatando o poder de cura.
acontece tudo isso? Pode ir para frente. O ozônio, ele reage, ele é bioidêntico, ele atua, reage com nossas próprias moléculas, tá? E ele tem dois pilares de ação, um no ambiente e um interno no nosso corpo. E então é o potencial que temos agora. E quando estou falando aqui, estou falando especificamente da tecnologia OSOX. Porque existem outras maneiras de usar o ozônio, que é através da sangue, através de injeção intraarticular, via anal, via tópica. Mas aqui, quando eu estou falando de ambiental, então estou falando da oportunidade que dá o aparelho SOX com a geração de ozônio de baixa emissividade. Então, funciona por dois pilares, um ambiental, externo, e um por a modulação hormética dentro do nosso corpo. Um ambiental, porque tem ação eliminando vírus, bactérias, fungos, até ácaros, nas superfícies e no ar. Então, e isso já foi evidenciado com o estudo que fez a Unicamp sobre a emissividade do ozônio testado contra o Covid, que conseguiu eliminar em 5 minutos 99% dos vírus. Está testado, aprovado, faz. Então, não tem discussão aí. Vamos para a parte interna de nosso corpo. O outro pilar é a qualidade, a característica hormética. O que quer dizer? Hormético é quando um produto ou algum elemento em altas doses provoca dano, mas mesmo produto em pequeníssimas doses é curativo, é reparador. Tá? Então, como acontece isso? Como a ação dentro do nosso corpo? Microdosagem contínuas e ativa. E aqui vai para os SOPs também, que não conseguem outras coisas. Microdoses contínuas. Por que contínua? Porque eu consigo usar 24 horas se quiser. Então, é contínua. Tu não pode estar 24 horas com uma agulha metida na veia. Não, se alguém consegue isso, só no hospital. E ninguém quer ir para lá. Então, é microdosagem contínua. Todo dia, toda a noite, todas as vezes que você quiser. E é a mesma ação que tem em outras formas de uso, aqui tem isso, que é a ação hormética, que pequenos estímulos vão a provocar a ativação das defensas, vão a actuar na microcirculação, na ativação de processos celulares. Então, o efeito é que é um verdadeiro treinador desses processos dentro do nosso corpo, buscando o equilíbrio e resiliência do nosso corpo contra qualquer tipo de danos ao nosso próprio corpo, porém, preventivo para doenças. E recuperador e reparador. Continua. Entenderam isso? Microdosagem contínua. Só o SOS consegue fazer isso. O ozônio não é um medicamento. É um gatilho biológico. A ozonioterapia atua de forma indireta. O gás ozônio é altamente instável e reage instantaneamente com os fluidos biológicos. Então, o ozônio em si não cura diretamente. Ele desencadeia uma cascata de reações que levam ao corpo a se autorregular e restaurar a homeostase, quer dizer, o equilíbrio. Uma analogia que eu vou fazer aqui. Pense em uma carreira olímpica. Uma competição. Então, em aquela largada, sabe aquele disparo para que o corredor vai correr? Pensa que esse disparo é o ozônio. Pronto, o disparo acabou em esse segundo, não tem mais ozônio. De aí, então, o que vem é a cadeia de acontecimentos. São os corredores que vão correndo, passando o batom de um para outro, até que ao final ganha alguém lá o troféu.
isso é, o ozônio é só o disparo. Pronto, quando dispara, acabou o ozônio, não tem mais. Agora o que tem é células se ativando, células recebendo informações. Então, ele é como uma descarga elétrica. Quando tu recebes um choque, tu retira a mão rápido, não tem mais choque. É isso mesmo, o choque. Então, o ozônio é o choque. E de aí para frente vai acontecer isto que vamos falar agora. Bom, isso dá a oportunidade a uma janela de tratamento. Eu falei que ele pode ser tóxico, mas a microdose, então temos uma janela aí, microdose. E é só em essa janela que se consegue o efeito de hormético. Em essa janela de 0,06 partículas por milhão. Se tu sube um pouco, vai afetar. Se diminui um pouco, não vai ter resultado. Então, olha aqui, é um espaço muito pequeno para conseguir isso. E esta tecnologia conseguiu isso. Pode passar. O segredo do terceiro átomo. O oxônio tem 2 moléculas, o oxigênio tem 2 moléculas, o ozônio 3. O oxigênio é uma molécula estável e é a base da vida. E o ozônio é muito instável, é reativo e, claro, é como o irmão turbo do oxigênio, tá? É um turbo lá. Esta instabilidade é a chave, tá? O terceiro átomo está ansioso por se desprender e reagir. Então, na medicina, usamos uma mistura, se usa na medicina, o aparelho funciona de outra forma, mas na medicina, essa mistura, eles misturam 5% de ozônio com 95% de oxigênio para alcançar essa dose pequena. Então, para transformar essa reatividade em essa janelinha, que tem que ser baixa dose, que provoca o choque para ativar todos os processos. Esse estímulo. Aqui está o choque, então. O passo 1. O gatilho. Então, aqui entra em contato com nossos fluidos corporais, na sangue, e aí se descompõe instantaneamente, porque ele doa essa molécula de oxigênio extra, doa em seguida, em um processo energético ali, e doa aí, então, quando ele doa, já ele se converte, por um lado, em oxigênio, e libera o outro, o ozônio passou a uma molécula de oxigênio, e a outra molécula, a outra molécula passou a ser parte de outros elementos, onde causou um microestresse, que é o que eu chamo o gatilho. Tá? O segundo passo, se liberam os oxonídeos. São os mensageiros. Aqui começa a mensagem do ozônio, então. Aí se liberam os mensageiros, que são espécies reativas de oxigênio. Continuamos aqui com espécies reativas radicais livres e produtos de oxidação lipídica. E isto lipídica vem de gordura. Então, o oxigênio, ele reage com a gordura também. E libera tudo isso. Esses 2 mensageiros vão viajar até a célula e vão ativar processos internos dentro da célula para fazer tudo o que vamos explicar para o frente. Vamos para frente. Estão entendendo, Tiago? Estão entendendo que o ozônio não chega praticamente à célula? Sensacional, doutor. Então, a célula recebeu tudo isso e vai receber essas mensagens como ordens. E essas ordens é para fabricar mais energia, porque reativa a mitocôndria e melhora a oxigenação dos tecidos. Que doença não precisa para se recuperar de oxigênio? Todas. Então, porque o oxigênio é a vida. Quando temos doença, o tecido doente tem pouco oxigênio. Porém, então, por isso que o ozônio, ao liberar oxigênio em los tecidos,
tem essa recuperação, porque está dando energia já para as células. Equilíbrio, porque modula o sistema imune, acalmando a inflamação. Então, esses mensageiros vão lá dentro da célula e vão estimular outros mensageiros que vão ao núcleo e vão mandar ao núcleo da célula a produzir substâncias anti-inflamatórias. Ela estava em modo inflamatório e esses mensagens vão dar uma ordem, olha, começa a produzir substâncias desinflamatórias. Entendeu? E agora vem a defesa, que faz também, chega lá e ativa os processos antioxidantes. Então, tem uma série de elementos que produzem as células que são para evitar o excesso de radical livre. São os antioxidantes, protegem a célula, um sistema de defesa que tem a célula para não ser danada, porque os oxidantes são necessários para a nossa vida, até certo limite, 5%. Passa de 5%, a célula pode entrar em estresse oxidativo. Estressada. 5%. Então, o ozônio ativa dentro das células a produção de substâncias que são antioxidantes para evitar o estresse oxidativo. Então, temos eliminação do estresse oxidativo. Lembra que falei a princípio o que estava no caminho da doença? Estresse oxidativo. E estimula o reparo. Por isso que os feridos, em 1914, teve tanto resultado para evitar amputações, porque cura as feridas. Então, estimula fatores de crescimento e regeneração tecidual. Isso é importante para a recuperação. Vamos continuar. Duas vias de sinalização, entendendo já todo esse caminho. Então, agora, quem são aqueles, depois, os mensageiros? Vamos falar um pouco dos mensageiros. Bom, tem uma resposta de isso que aconteceu nesse primeiro disparo, tem duas respostas, uma imediata e uma um pouquinho mais tardia e sistêmica. Na imediata, a molécula-chave é o peróxido de hidrogênio, que é também um radical livre. Então, ele tem meia vida, é curta a vida desse peróxido de oxigênio e ele tem uma ação local e atua como molécula de sinalização intracelular nas células, por exemplo, sanguíneas, em todas as células, nas células sanguíneas, sobretudo. Então, este é o primeiro mensageiro que vai ativar essas células também. E é muito rápido. Mas o efeito sistêmico é um pouco mais demorado e tem algumas moléculas lá que são as lipoxidação lipídica, não? E que tem a característica que elas são um pouquinho mais estáveis e duram um pouco, uma vida mais longa e circulam, elas vão para outras partes do corpo. Enquanto a primeira é localizada ali, no primeiro contato, estas não, estas têm a capacidade de viajar, têm longa vida e viajam a outras partes do nosso corpo, muito longe de onde entrou o ozônio. E, viajando por nosso corpo, atinge órgãos distantes, como a medula óssea. E sabe o que se produz na medula óssea? As células do sistema imune, as células da sangue, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Então, a medula já estimulada também. Pode ir por frente. Este aqui é o completo. O oxigênio chegou, aqui já é o resumo de todo. Chegou, entrou em contato com o plasma, teve aquela reação imediata, a reação tardia, que tem efeitos sobre nossa célula. Imediatamente, os glóbulos vermelhos, os linfócitos e as plaquetas, porque aí se produz, então, pelo glóbulo vermelho, liberação de oxigênio. Sabem por que tem depoimento de diabetes que melhora? Porque realmente no glóbulo vermelho, sabem aquela hemoglobina glicada, aquela que sinaliza quando a pessoa está com diabetes ou pré-diabetes e tudo isso? Pois bem, a hemoglobina glicada não é mais que a glicose que está grudada na hemoglobina, que sua função
é transportar oxigênio dentro do glóbulo vermelho. O ozônio provoca um processo de glicólise, ou seja, ele vai lá onde está aquela glicose que está grudada lá e destrui essa glicose, liberando o ozônio, liberando o oxigênio no glóbulo vermelho. Entenderam agora porque se tu elimina a glucose, que vai passar com um diabético? Porque você estimulou a glicólise, a eliminação da glicose para ser metabolizada e liberada. Então, por isso, é uma das causas que o diabético, linfócito, ativação imune, a plaqueta libera fatores de crescimento, e aquela que é mais tardia, as nossas células endoteliales. Quais são as células endoteliales? As que estão dentro das artérias, é a capa interna das artérias. Ela produz que ali se produz que óxido nítrico, uma molécula impressionante, importantíssima para a nossa saúde, porque é a que provoca vasodilatação e melhora a circulação sanguínea e é protetora cardiovascular. E além disso, para as pessoas que padecem de problemas sobretudo nos homens, de impotência sexual e tudo isso, o óxido nítrico é importante. Então, liberação de óxido nítrico, protetor cardiovascular e melhora a circulação. E no endotélio vascular, onde se depositam as placas de ateroma. Então, está lutando contra a aterosclerose. Tá? Na medula óssea, mobiliza as células tronco, as células mãe. E isso faz proliferação celular, ou seja, melhora a produção de células do sistema imune e melhora a produção de glóbulos vermelhos, que é o que produz a célula, a medula óssea. E a nível da célula, ativação do sistema antioxidante. Olha, com tudo isso, é difícil que uma pessoa não melhore sua qualidade de vida, porque olha quantos benefícios demonstrado, isso não é, está demonstrado cientificamente que isso acontece assim. E bom, e basta com os depoimentos para nós. Pode continuar. Entenderam isso agora de forma clara e simples? E esse é o paradoxo. Esse é o paradoxo do ozônio, fortalecendo então o sistema antioxidante. É aqui, ó, os oxonídeos chegam lá à célula, que a nível do núcleo da célula, ativa ali a produção de substâncias que são antioxidantes. A sódio, a catalase, bom, são uma série de, que não estou a falar esses nomes que são complicados, mas são uma série de antioxidantes que vão eliminar o estresse oxidativo, não vão permitir que tua célula fique estressada e, porém, vai a diminuir o processo inflamatório. Lembrando, é a inflamação o objetivo maior, diminuir a inflamação. E tudo isto diminui, desconecta o processo inflamatório. Pode seguir. Isso é o que acontece dentro da sangue, o que eu falei do glóbulo vermelho. Já expliquei o efeito de otimização de entrega dentro do ozônio. Então, aqui aumenta a glicólise. É o que eu falei, liberando oxigênio onde precisa o corpo. Pode ir para frente, que já falei sobre isso também. Aqui, modulação do sistema imune. Então, dentro da célula, a migração de células, tá? Dentro das células, ativação dentro da medula óssea, é ativado também a produção de células imunológicas e, porém, estimula a produção também de citocinas regulatórias. O que eu falava, estimula a produção de citocinas anti-inflamatórias pelas células. Então, anti-inflamação. E o efeito circulatório que melhora tudo, porque agora, com óxido nítrico, aumentando
como digo, aumentando o caminho, expandindo as artérias, dilatando as artérias, o fluxo de sangue é maior, incluindo dentro da microcirculação. Por isso é que uma pessoa com problemas de pé diabético, em uso de ozônio, pode ser melhorado essas feridas. Podemos continuar. Ação direta potencial antimicrobiano, e aqui já fomos para o ambiente. No ambiente que acontece, bactérias, vírus, fungos, elas têm uma cápsula, uma cobertura. O ozônio reage contra essa cobertura nas células, nos vírus, por isso que elimina, porque ele, como é reativo, o que faz? Quando entra em contato com o vírus, com a bactéria, ele é reativo na parede dessas células, começa a abrir buraquinhos, até que destruir a bactéria, destruir o vírus, por contato e oxidação direta nas bactérias e vírus. Então, é um potente, a nível ambiental, um potente elemento para cuidar da nossa saúde, como elemento de prevenção de saúde para infecções virais, né? Para contaminação. Então, por isso que tem todo esse efeito importante, e nós sabemos o que passamos por a pandemia. E hoje sabemos que aqui temos um produto que o ozônio é capaz de eliminar Covid 99% em 5 minutos. É uma proteção muito grande. E vírus vão continuar vindo. Um dos ambientes mais poluídos é dentro de casa. Pode voltar, pode ir para frente. Bom, conclusão. A ozonioterapia funciona como uma vacina oxidativa. É como uma vacina, vamos dizer assim. Bioquimicamente, a ozonioterapia pode ser entendida não como um tratamento que ataca a doença, mas como um choque terapêutico atóxico, que não dá toxicidade e que treina o organismo. A aplicação de um estresse oxidativo leve e controlado força o corpo a acordar e fortalecer suas próprias defesas naturais, os anticorpos, como enzimas, antioxidantes, as células imunes, a circulação, o oxigênio, para restaurar a própria harmonia do nosso corpo, a própria harmonia da saúde. Esse é o objetivo final do uso do ozônio. Pode ir à frente também. Deixa eu ver se tem algo mais lá. Este é um slide que tem tudo o que eu falei até agora, desde o gatilho até o resultado. Então, aqui pode utilizar ela para explicar qualquer coisa. Anotem. Aí está tudo. Aí está bem resumido, desde o gatilho, as reações imediatas, as reações tardias, as células que são atingidas e o efeito à nossa saúde. Então, pode ir para frente, para não repetir. Bom, aqui já podemos ver e está relacionado com alguns depoimentos, né? Porque essa alquimia celular que se torna em solução. Então, as pessoas que falam, por exemplo, da dor crônica, a hérnia de disco e artrose. Ou seja, aqui estamos falando já de ciência, de artigos científicos. Dor crônica, como atua? Tem artigo científico escrito para dor crônica com ozônio. Feridas e circulação, tratamento de pé diabético. Isso é muito comum, se usa muito. Em úlceras de difícil cicatrização, melhorando e oxigenando a revascularização, o que eu falei, microcirculação, óxido nítrico, doenças imunológicas e infecciosas, usado como terapia adjuvante para modular a resposta imune em doenças autoimunes e infecções crônicas. E também para o performance e longevidade. Pessoas que fazem esporte, para pessoas que querem ter longa vida. Então, porque ele estimula que a nível da medula óssea, as células mais. Então,
Pode ir para frente. Evidências de precisão na medicina moderna. Tem muitas vias de administração de ozônio. Que não, se quem já sabe, bom, tem várias vias. E aí está algumas fotos que estou apresentando, mas nós temos agora uma via de muita segurança. Um ozônio ambiental que se tornou algo perigoso, agora para algo muito seguro, conseguindo 0,07 partículas por milhão, o que faz é muito seguro o uso de ozônio no ambiente com pessoas dentro. Então, aí vem o efeito hermético. Exemplos de aplicação, por quê? Melhora da dor crônica, em hernia de discos, em artrose, em fibromialgia, feridas e úlceras, pé diabético, úlceras varicosas, doenças inflamatórias autoimunes, medicina regenerativa e estética é muito utilizado. Então, o ozônio já vem se utilizando e está muito demonstrado que tem efeitos em todo tipo. Abarca muitas áreas dele. Pode ir para frente. A limitação da clínica e uma nova pergunta. A terapia clínica é muito poderosa. Estou falando da que se usa em clínica e tudo isso. Mas ela é muito pontual e localizada. Requer de muitas sessões e age em momentos específicos. Tá? E se pudéssemos, então, transformar esse poder modulador em um guardião constante e silencioso que trabalha 24 horas por dia para nosso equilíbrio. Se pudéssemos fazer isso, nós se pudéssemos, já estamos fazendo. Então, isso chegou, é nova tecnologia, é uma nova entrega de oxigênio, é uma nova via de administração novedosa que vai fazer a diferença daqui para o frente, no futuro para toda pessoa. Pode ir para frente. A fronteira ambiental e o poder de doses ultra baixas. Bom, aqui, como utilizando a engenharia de precisão, agora permite criar um ambiente com uma concentração de ozônio ultra baixa, constante e segura de 0,06 partes por milhão, e esse valor está muito abaixo dos limites de segurança ocupacional, por a NR15. Então, temos essa dose de modulação ambiental, agora, pela tecnologia de alta precisão de los ossos, essa dose hermética, que traz com segurança, em primeiro lugar, segurança, e a ação de estímulo que traz o ozônio dentro do corpo. Pode ir para frente. A revolução silenciosa do ozônio ambiental. Isso vai ser uma verdadeira, e eu acredito nisso. O paradoxo e a solução. Como ter o estímulo hermético de forma contínua e não invasiva. Interesse. Já sabemos que existe. Como ter? Também já sabemos que existe. Temos que levar essa informação para as pessoas. A teoria da transformação. Bom, as dores, tudo isso, a transformação que trazem nas vidas das pessoas. Pode ir para frente, vamos pulando, porque estamos terminando. O futuro, se alguém da Usoma está escutando, qual é o futuro disso? Bom, nós estamos entrando em uma nova era. Deixamos de apenas combater a doença para cultivar um ecossistema de saúde onde nosso próprio ambiente se torna um aliado na busca de resiliência e equilíbrio e vitalidade. A saúde deixa de ser a ausência de doença para ser um estado dinâmico de homeostase otimizada. E falando de ambientes, já pode pular, pode continuar pulando. Nós vamos passar do modelo. Para terminar, já que eu sei que o pessoal está cansado. Continua pulando. Vamos avançar para o final. Bom, qual é a minha visão como isto? Eu acredito muito que no futuro nós vamos ter ar acondicionado com esta tecnologia dentro. Se os ossos se lancem isso, eu acho que vai ser muito sucesso. Mas eu acredito que no futuro os ar acondicionados vão trazer isto dentro, já embutido e utilizado para tantas pessoas. Eu acredito nisso, isso vai ser o futuro. E vai ser usado em todos os ambientes. Essa é a minha visão. Agora, eu acredito nisso. Então, agora você já
tem um mapa que eu entreguei aqui. A decisão de caminhar por esse território do bem-estar proativo está em suas mãos. Acelere sua recuperação do equilíbrio metabólico e o poder de cura natural de seu corpo. Pronto. Terminei. Pronto, doutor. O que dizer, hein, Alex? Hã? Nossa. Rapaz, Será que alguém gostou aí? Aqui. Que maravilha. Pessoal, tem algumas pessoas... Doutor, podemos passar para algumas perguntas aí? Tem algumas pessoas querendo fazer algumas perguntas aí. Pode ser? Pode. Ô, Alex, só uma coisinha. Antes disso, teve algumas pessoas que perguntaram do aparelho. Posso apresentar e daí entramos para as perguntas? Claro, claro, claro. Olha só, pessoal, teve algumas pessoas que perguntaram como e o que é a microdosagem, tá, pessoal? Então, o nosso aparelho é um aparelho que gera 0,06 partícula por milhão. E o que o Ministério do Trabalho fala? Que a gente pode permanecer no ambiente com até 0,08 partícula por milhão. Onde é que está escrito isso? Instrução normativa número 15, anexo 11. O doutor ainda comentou a respeito dela aí na live. Então, é 25% a menos do limite máximo permitido, tá? É uma dosagem muito baixa, por isso até que o nosso aparelho se enquadra como um sanitizador de ambiente. Só que, pessoal, o ozônio é tão fantástico, mas tão fantástico, que mesmo em microdosagem, ele faz tudo isso que o doutor falou no nosso corpo. Gente, não tem como isso não fazer bem ao nosso corpo, e aí ele dá condições para o nosso corpo fazer uma reação. Então, como é que funciona o nosso aparelho, pessoal, tá? Nós temos dois aparelhos de ozônio, Ozoxar e Ozox Multi. Qual a diferença entre eles? Um é o Ozoxar, que eu até brinco, a gente não pode falar isso, porque é um pecado. Ah, só o Ozoxar. Não é o Ozoxar, é tudo o Ozoxar. Por quê? A gente respira em média 25 mil vezes por dia. 25 mil vezes, todos nós aqui respiramos por dia. Ou seja, na minha concepção, o ozônio é mais importante, o oxigênio é mais importante que o quê? Que a água e com a comida. A gente até sobrevive um tempo sem água e sem comida. Sem ar, quanto tempo? 3 minutos? Não sei, né? Game over. Então, o que acontece? Esse aparelho capta o ar do ambiente, por aqui, tem dois orifícios, dá uma descarga elétrica. Lembra que o doutor mostrou lá sobre descarga elétrica? É a formação de ozônio, é através de uma descarga elétrica. Dá uma descarga elétrica de 15 mil volts aqui dentro, nesse equipamento, e ele é expelido para o ambiente por esse orifício aqui. Aqui, quando eu ligo, quando eu vou ligar o controle, nesse caso é o Ozox Multi, que tem o ar mais para água e mais para alimento. Tá? Para limpar, sanitizar os alimentos. Quando eu ligo aqui, 30 minutos e 45 minutos, ele faz 4 ciclos, pessoal. Olha que maravilha. 4 ciclos, intercala. 30 minutos, se eu ligar, ou 45, tanto faz. Ligado aquele tempo que eu liguei, depois daquilo ele se desliga 1 hora. Então, ele faz 4 ciclos aqui. Eu liguei 30. Então, tá. Peguei aqui, ele tá. Vou desligar ele aqui. O meu estava ligado. Vou ligar aqui agora, vou ligar aqui, 30 minutos, ligou a luzinha do controle. Então, ele vai fazer 30 minutos, parar 1 hora, 30 minutos, parar 1 hora, 30 minutos, parar 1 hora, entendeu? Se eu liguei às 22 até 4 horas da manhã, ele vai se desligar. Marcos, eu liguei aqui e não está gerando ozônio. Ele está na hora do intervalo dele de 1 hora. E depois ele se religa automaticamente. Tranquilo, pessoal? Além disso, tem 5 minutos para água. O que ele vai acontecer? Vou colocar, por exemplo, uma água aqui. Vou colocar a pedra difusora naquela mesma saída do ar. Vou colocar ali, então, agora. Vou mudar o quê? Vou mudar o temporizador aqui, tá? Vou mudar o temporizador aqui e vou fazer o quê? Vou colocar para sanitizar uma água. Será que é interessante a gente ter em casa um aparelho que ele aumenta o pH da água e vai limpando as impurezas da água? A água de Voti aqui é muito boa, pessoal. Primeira vez que eu senti gosto da água de Voti aqui, de cloro, foi depois que eu ozonizei a água. Como é que faz? Vai colocar a pedra ali, eu vou estar ozonizando a água. 1 litro de água, 5 minutos ele ozoniza. Ah, mas aqui tem menos, 150, 200 ml. Não tem problema, eu posso ozonizar menos tempo, ou eu deixo o tempo ali, não vai se perder, mas o ideal é tomar logo após, pessoal. Por quê? Porque o ozônio ele vai se dissipar. Então, se eu estou com aquela água ali, ela não vai voltar ao estado que ela estava antes, né? Vai tirar as impurezas, mas o ozônio ele vai se dissipar. Então, o ideal é fazer aquela água ozonizada e eu tomar. Quando? Em jejum é fantástico.
Eu estou tomando todos os dias às 5:30 da manhã agora. É fantástico, nosso organismo começa a reagir muito bem. Além disso, detalhe grande, importante, vidro ou inox. Não façam em plástico. Tranquilo? E o mesmo controle vai pegar e vai colocar para alimentos. Eu quero agora comer morango. Beleza, eu vou lá colocar minha uva, quero comer alface. Vai lá colocar e liga 15 minutos, tá? Ele vai fazer o quê? Vai ir limpando os meus alimentos. Tá, mas como é que eu sei? Faz um teste simples. Pega um pé de alface, divide a metade. Lava na água normal, coloca na geladeira. Pega a outra metade daquele mesmo sofá, coloca aqui nessa água ozonizada e deixa ozonizando. E coloca na geladeira para ver se ele não dura o dobro do tempo. Aí você já tira as suas conclusões. Então, rapidamente aqui, tá, pessoal? Esse aparelho faz muito pela nossa saúde. Na realidade, é o nosso corpo que vai fazer, né? Mas ele vai tirar ozônio, vai fazer tudo isso que o doutor explicou, fantástico aqui. É uma live maravilhosa. Quem sou eu para ficar falando depois, né? Só estou explicando do aparelho, tá, doutor? Eu tenho que ficar calado aqui. Eu estou ainda digerindo as informações que o senhor foi passando aí, tá? E aí, estou falando isso porque as pessoas perguntaram aqui. A respeito de dosagens, tal. Todas as outras formas de ozônio são, né, via retal, auricular, câmara hiperbárica, bags para filhos, são tudo altas dosagens, vai ter que ter curso e ser médico ou enfermeiro tal para fazer a aplicação. Esse nosso, eu posso, no soninho da beleza, cuidar do corpo, do meu corpo, da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha. Olha que maravilha. Beleza, pessoal? Então, agora sim, Alex, só acho que eu sanei as dúvidas que o pessoal perguntou ali. Qualquer coisa, depois pode falar com quem lhe chamou ou nos chame que a gente tira as dúvidas. Doutor, vamos agora para as perguntas. Então, a gente tinha o pessoal com as mãos levantadas, né, Alex? Eu acho que é o Portela. Portela aí, eu acho que está por primeiro aí. Fala, Portela. Obrigado, Alex. Boa noite, doutor. Maravilhoso, obrigado mesmo. O Altíssimo vai lhe retornar por essas ações, tá? Obrigado. Doutor, eu tenho duas dúvidas, que são situações que a gente tem debatido isso de vez em quando com algumas pessoas, e a gente precisa tirar essa dúvida, tem que ser com quem realmente sabe. Teve o caso de uma pessoa que eu ajudo na área da saúde, que ela aplicou injetavelmente há uns 3 anos atrás, na mão, nesta veinha aqui do meio, e virou uma ferida. Ela tem diabetes. A minha pergunta é, existe uma diferença nessa injeção que vai ser feita? Ou seja, a pele, o couro vai ser ferido e ela acabou virando uma ferida. Existe algum motivo por que isso acontece? Ou foi aleatório, de repente, por produtos químicos? Existem muitos motivos. Não é só. Até a técnica de injeção. Estamos falando de uma agulha que está penetrando e ele pode ferir estruturas que pode pegar um nervo, pode pegar um tendão, pode quebrar um vaso sanguíneo. Então, tu estás expondo o interior do nosso corpo ao exterior também. Aí tu tem que ter os elementos de esterilização dessa agulha. Além das técnicas, se estava bem esterilizada. Aí também aquele produto que usam para, primeiro, limpar a zona, se foi feito com uma técnica adequada. E também se o produto ela não fez uma alergia a esse produto. Tem muita coisa para pensar, não necessariamente em um ozônio. Havia que ver a dose desse ozônio, talvez, havia que ver. Geralmente, todos os aparelhos que se usam, eles dão a quantidade necessária, mas não sei. Não tenho essa experiência assim de uso, nunca usei eu mesmo injetado. Eu tenho a tendência de não ser muito agressivo com meus pacientes. Então, por isso eu gostei mais de Luzox. Sim, então, eu pergunto porque existiu uma live agora, um tempo atrás, eu e o colega Sandro,
E uma pessoa ficou muito brava. Se ela tivesse ao meu lado, acho que ela teria me mandado prender, porque ela disse que não existe possibilidade de ter uma sequela, uma consequência de injetar. Eu disse, não, mas pelo que eu conheço, quem tem diabetes, ele vai dar vai causar uma consequência e poderá demorar para curar a feridinha. Isso é possível, certo, doutor? Claro, o diabético tem problema de cicatrização, Ok. tem tudo isso, então provável, pode acontecer, mas não podemos falar a ciência certa que aconteceu. Qualquer coisa destes elementos que eu te falei pode ter acontecido, e é um dos riscos que se corre na injeção. É um dos riscos, que é a infecção localizada. Exatamente. Muito bom, obrigado, doutor. A outra pergunta é um amigo que ele está muito triste, dizendo que não tem como ele tratar disso no Brasil, porque só no exterior ele tá contando com 95% da visão perdida. E aí eu disse a ele que o ozônio iria ajudar muito. Como seria possível, uma vez que é nos olhos, uma forma de ajudá-lo, por exemplo, é só um exemplo, por isso a pergunta, como a gente vê pessoas fazendo em feridas, colocando toda a proteção e tal, uma certa distância para o ozônio. No caso dos olhos da pessoa, uma vez que a respiração fica ao lado, como teria a possibilidade de ter uma forma de ajudá-lo nesse sentido, ou somente com o sistema de inalação e água? Tá, então, não sabemos qual é a situação real, qual é o tipo de doença. Existem muitas doenças deste tipo que poderia ser uma doença autoimune, bem, poderia ser, não sei qual seria o tipo de doença, mas enquanto ao uso de ozônio, ele é sistêmico, ele não vai porque ele vai entrar aí diretamente, senão, lembra aquela penetração, quando ele é a ativação, ele vai atuar mais rapidamente localizado e o outro vai pela sangue e vai ativar processos sistêmicos em todo o corpo, não é de uma parte do corpo, é todo o corpo. Então, o processo inflamatório crônico e sistêmico, ele deve melhorar. Lembrem que eu falei que existe, que a célula precisa oxigenar, sim, ela precisa também de vitaminas, precisa de minerais, né? Precisa de eliminar todos os tóxicos, um estilo de vida saudável. Não é que o ozônio é um pilar do tratamento do bem-estar, um pilar importante por todos os efeitos. Mas se você está colocando batatas em um saco furado, é problemático, porque se tu não cuida de não intoxicar, tem que cooperar, de não intoxicar tu corpo, de te alimentar bem, de evitar estresse, ou seja, de evitar todos os fatores externos que provocam inflamação do nosso corpo. Então, o ozônio vai ser muito mais potente, as células do nosso corpo vão agradecer mais, mas usar ozônio e continuar vivendo do mesmo jeito é como botar batatas em um saco furado. Então, eu falei de inteligência imunológica, lamentavelmente, o ozônio não chega lá, tá? Mas existem outras técnicas, outros pilares de tratamento que trabalham na inteligência imunológica. Marcos sabe disso. Por quê? Isso são outras, mas nós não podemos dizer, por isso que eu falo, temos que ter cuidado com as pessoas falar, vai te curar, não vai te ajudar, ou acho que te vai diminuir o processo inflamatório, porque pode ser que não reaja. Não sabemos até qual é o tipo de dano. Se é um tipo de lesão degenerativa com destruição permanente de célula, não tem nada a fazer ali. Pois é. Não tem nada a fazer. Aí o que vai permitir é que aquelas que estavam meio que morrendo voltaram à vida, mas as que morreram, morreram. Tem alguns tecidos do nosso corpo que eles se recompõem, mas outros não.
Então, por isso é que temos que ter muito cuidado. Além, existe uma coisa que se chama, e nenhum médico sabe quando e como acontece isso, mas existe a energia vital de uma pessoa. E não podemos ter muitas pessoas que aparentemente não vão a morrer e morrem imediatamente, rapidamente. E tem pessoas que quase tu está enxergando que está morrendo, e de repente volta para a vida. E aí falamos dos milagres da vida, não? Mas a energia vital que se vai pagando. E nós, não existe maneira de saber praticamente quanto tempo tem uma pessoa. O médico dá um chute, por experiência, não? Dela, com as doenças, tudo isso. Mas os médicos são surpreendidos às vezes. Não, se eu estava esperando que ia morrer e não morreu, olha, está aqui. Acontece muito, e aí... Então, não sabemos, não podemos fazer falsas promessas. A promessa é que vai melhorar a qualidade de vida, vai agir com tu... Esta é a promessa. E o teu corpo, se vai reagir, tu vida vai ser transformada, vai ser, com certeza, muito melhorada. Muchas gracias, senhor. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, quero agradecer pelo teu empenho, a tua dedicação aí, de tirar esse tempo aí para trazer tanta informação maravilhosa, importante para nós. Valeu cada segundo de estar aqui, ouvindo e anotando. Acredito que todo mundo gostou muito. E uma das coisas que lembrou muito a forma de tu apresentar foi que eu assisti lá o vídeo que o João De Martini indicou lá, a biologia da crença. E uma das coisas que eu achei muito legal naquele vídeo é a forma como a pessoa apresenta de uma forma tão simples, que ele explica que são coisas técnicas, mas ele explica de uma forma tão simples que tu consegue entender fácil. E olhando tu apresentar, eu tive a mesma impressão. Fez uma apresentação tão simples, um ensinamento tão simples que qualquer pessoa ouvindo conseguiu pegar. Eu acredito que a grande maioria teve essa impressão. Foi o que eu tive. Ficou muito simples, muito fácil de se entender. E só te agradecer porque deve ter tirado muito tempo para te se dedicar de apresentar de forma tão maravilhosa para nós, que ficasse tão claro da gente entender isso. O que eu queria te perguntar, eu estou com um caso de uma cliente que ela está fazendo quimioterapia e está sofrendo muito. Eu lembro que a minha cunhada sofreu muito também com isso. E ela não está conseguindo suportar o cheiro do ozônio. Então, até agora eu falei com o esposo dela e disse, agora ela está melhor um pouquinho, eu vou tentar de novo. A gente sabe que é intoxicação, pelo menos eu acho que é intoxicação dos remédios, mas da forma técnica, como tu explicou tudo como funciona, seria porque o corpo sofreu tanto com essa quimioterapia que quando dá o tiro ali de largada, ele não tem força suficiente para se reestabelecer? Explica para nós mais ou menos por que a pessoa sofre tanto com o cheiro do ozônio. Não, isso não é para todo mundo, são poucas pessoas que sofrem com esse problema e vai mais com a personalidade, não tem a ver com doença, não tem que ver nada, é com a mesma pessoa, né? Não tem nada a ver com a mesma pessoa que, além se mete na cabeça, eu não gosto desse cheiro, não gosto desse cheiro, o cheiro não tem nada, mas se ela não gosta, é muito forte para ela, não tem nada a ver com que está sendo um efeito adverso, não. Pessoas que talvez tem uma pessoa, não sei, que não gosta do cheiro da banana. Não imagina a banana. Pode ser que tenha pessoa que não, é uma questão de gosto. Sim. Então, aí fica difícil. Se ela não entendeu que isso vai fazer bem, até não se acostumar, porque depois que se acostuma, já praticamente nem sente o cheiro. Nós não sentimos. Eu estou acostumado. Se mete na cabeça que não gosta do cheiro, é mesmo que... Essa é uma pessoa que não entendeu que isso vai fazer bem para a sua saúde. Se ele entender de verdade, ela não ia importar cheiro, não ia importar nada. Sim. Então, ela não entendeu bem e não acredita, provavelmente. É bem isso mesmo. Beleza, vamos lá então. Bia, fala, Bia.
Bom, gente, bom, doutor, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Realmente fantástico. Eu posso dizer assim, eu já tenho lhe escutado várias vezes e eu, hoje, quando eu convidava as pessoas para a sua live, eu dizia para eles, ele explica de um jeito tão simples que todo mundo entende. Então, chegamos à mesma conclusão. E realmente é fantástico lhe escutar. Muito, muito, muito obrigado. Mas eu queria só colaborar com a nossa experiência de ontem para hoje, porque foi assim fantástica. Ontem o José foi recomendar um gerador de ozônio para um casal que encontrou faz uns dias e eles ficaram encantados. Tá? Ontem, então, nós levamos o gerador, fizemos a venda para eles e entregamos o gerador à tardinha. Não, eles usaram à noite. Essa senhora está com um problema, ela fez uma cirurgia de joelho, uma prótese de joelho, e faz 3 meses que está desesperada de dor, porque com toda a fisioterapia, com tudo, ela não consegue, e os calmantes, tomando anti-inflamatório, tomando calmante para dor e tomando, inclusive, produtos para dormir, que aconteceu? Ela não conseguia dormir. Essa noite, ela dormiu a noite inteira com ozônio. Hoje ela nos contava bom, a mim caíam umas lágrimas, você ria sozinho. Não, e tem o esposo diabético também, que esperamos agora, nos dias mais, ter alguma outra resposta. Recomendamos a eles não fazerem todos os testes, todos os controles, para a gente poder ter mais informação sobre o que vai acontecendo com eles. Mas é maravilhoso quando a gente leva esse tipo de bênção para casa das pessoas, né? Doutor, eu queria perguntar, que agora uma fala dela me surgiu. A pessoa que é insulino dependente, ela tem condições de recuperar a função do pâncreas? Em algum caso? Não. Não tem como. A insulino dependente é uma doença autoimune muito frequente em criança, e o que acontece é destruição das células que produzem insulina no pâncreas. Então, não tem como. Até agora não tem. A ciência, eu acredito que em algum dia, em algum momento, pode ser conseguida. Mas, pelo contrário, vai aumentar muito sua qualidade de vida. Ele vai continuar usando insulina, mas, por outro lado, vai evitar as consequências, vai evitar muito das consequências desse tipo de diabetes, que se causa muitas complicações sistêmicas, não? Então, deterioro de órgãos e tudo isso. Exatamente. Então, não tem como voltar. Lembra que eu falei, algumas células que quando são destruídas, não tem recuperação, então, é isso. Esse é um dos casos. Bom, muito. Obrigado, tá? Maravilha, então. Vamos lá para a próxima, a Iracema. Boa noite, gente. Boa noite, doutor. Boa noite. Maravilhosa a explicação aí, tá? Assim, ó, uma pessoa que tem um glaucoma avançado, pode haver uma melhora? Olha, glaucoma, eu não tenho essa experiência, mas pode ter. Glaucoma tem um processo inflamatório, depende do estadio, sabe? As doenças, às vezes, têm etapas. Então, etapas mais avançadas, etapas que está começando, e tem o glaucoma ali um grau de inflamação que, se é melhorado, poderia ou não. Mas lembrando, nós não podemos dar segurança para a pessoa, sim, que vai a resolver o teu glaucoma. Não falemos assim para as pessoas, dar essa esperança, porque se não funciona, aí fica um pouco, e pode não funcionar. Pode não funcionar. A pessoa tem diabetes junto também, né? Aí na diabetes tem. Agora, a qualidade de vida, sim, vai melhorar o seu estado inflamatório, talvez os tratamentos
junto, coadjuvando com o ozônio, vai melhorar muito. Quem sabe se vai dar uma reagida, mas o glaucoma, às vezes, tem que ser corrigido cirurgicamente, muitas vezes tem que chegar lá. Então, mas não Tá podemos... bom. Perfeito, muito obrigada. Maravilha. Pessoal, então nós vamos mais a Sandra e o Sávio, e daí encerramos, né? Que foi Isso, bom. eu ia dizer, para nós não sugar demais o doutor aí. Fala, Sandra. Gratidão, primeiro é a palavra, né? Muito, muito obrigada. Realmente foi fantástica a sua forma simples e completa e complexa para a gente também entender, né, de uma maneira, para a gente também ter mais segurança quando a gente for apresentar. Eu tenho uma pessoa que ela tem 60 anos, não, 65 anos, e ela tem um problema de respiração, um problema pulmonar, ela tem bastante falta de ar. E ela tem a memória comprometida. Ela falta memória, ela esquece das coisas, né? Claro que ela também sofreu uma perda emocional muito grande, perdeu um marido que ficou anos acamado, perdeu a filha. O uso do ozônio, ela está usando, mas está lenta, eles não notam diferença, então a família fica insegura, né, de continuar usando. Eu acredito que vai ser lento, né, pelos dois processos, né? Sim, e ver também como está o ambiente. Lembra, nós temos influências externas que desequilibram nosso corpo. Então, aí fica difícil às vezes, nós temos que limpar o externo de nós também. Temos que evitar estresse. Às vezes a pessoa está marcada por traumas antigos. Isso pesa muito para a saúde. Isso causa estragos importantes que às vezes não permitem recuperar uma pessoa. Mas mesmo assim, o ozônio ele vai ter efeitos positivos. Eles querem uma cura, uma solução rápida. Então, nós temos que falar palavras, olha, não existem milagres, mas existe o ozônio. Não é um milagre, mas ele vai actuar em teu corpo. Pode ser que tu não sinta nada, mas ele está atuando dentro de ti e está impedindo que tu avances para situações piores, porque isso pode acontecer. Uma pessoa que está usando, como eu, que uso, mas eu não tenho dor, eu não tenho nenhum tipo de doença, não tenho sintoma, eu estou usando, também não vou sentir nada, porque eu não tenho nada que... Mas a pessoa que tem, de verdade, dores, assim como esse caso que estava falando aqui, Maria, Beatriz, ela sente na hora, porque estava com a dor, e ele em seguida vai sentir a diferença. Isso, eu também já tenho essa experiência com pacientes, estou tratando pacientes com doenças complexas que são resultados impressionantes, e muito contentes eles até agora. Bom, os que eu usado pessoalmente aqui no município agora, muito contentes eles, e todos deram bons resultados. Que bom, que bom. Gratidão, então, doutora. Só a persistência mesmo, né? E como ela não tem, como ela falta, às vezes, a memória, eu acho que ela também não consegue nem expressar direito, né? É que a falta de memória, olha, a falta de memória pode ser uma doença degenerativa cerebral. Aí, lembrando de novo, doenças degenerativas, pode ter células lá que não se vão recuperar. Então, ela não vai ter essa transformação. Mas o ozônio vai ajudar a evitar que isso avance mais. Tá bom, muito obrigada. E isso não quer dizer que não precise de uma avaliação de uma pessoa, se é entendida assim em estes processos, como eu ou como outros médicos, né? Vai precisar de continuar com esse tipo de avaliação, buscar outras alternativas que podem incorporar, né? Porque existem outras formas de atender, que são pilares de tratamento.
não sei como estará, essa pessoa, não sei se algum dia ela fez uma suplementação nutricional básica, uma suplementação nutricional avançada, todas essas coisas existem, então, pessoal, não é, o ozônio não deve ser o único que uma pessoa pode se tratar, mesmo que pode ser o único que pode aliviar as dores. O senhor atende online ou presencial? Das duas formas. Ok. Obrigada. Maravilha. Fala, eu provavelmente estou tentando fazer um projeto e provavelmente eu quero formar uma comunidade, vou abrir um grupo de WhatsApp, vou fazer algumas coisas, porque eu tenho um projeto ao redor de todos esses problemas de saúde. Então, provavelmente, se todos são avisados, se querem participar, não tem problema. Depois falo com o Marco aí, que é meu parceiro. Gratidão, gratidão. Vou querer participar. Fala, Sábio. A minha pergunta é rápida. Para uma diabetes tipo 1 que foi recentemente adquirida, como é que é esse processo com o ozônio? Igual que toda doença. Eu falei já de uma tipo 1 aqui. Tipo 1, ela causa destruição das células do pâncreas, tá? Se é de recente início, se foi detectado há muito tempo, pode ser que ainda tenha células lá. O ozônio vai ajudar a que essas células não sejam destruídas. Mas, sendo uma doença autoimune, essa pessoa pode precisar de outra ajudinha aí para a inteligência imunológica. Tá? Tem um mês que ela foi diagnosticada. Sim, tem um mês que foi diagnosticada, mas com o problema pode ter mais tempo. Então, não sabemos. Ok, grato, doutor. Show de bola, gente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela tua dedicação, teu empenho aí. Só agradecer sempre. Agradecer o Marcos também aí, que conversou com o doutor e conseguiu ajudar nós a fazer essa live maravilhosa. Muito obrigado a todos que participaram. E nós temos aquele recadinho aí para todos aí, né? Que já é de praxe. Só um minutinho, Alex, antes de tu fazer a finaleira. Doutor, tá? Muito obrigado. Valeu. Tenho certeza que todos que estavam nessa live saíram com muito mais conhecimento. Tá? Gratidão. E quem quiser, sim, eu já fiz um tratamento ali com o doutor. Foi muito bom. Tá? E é o que o doutor fala, a gente tem que se cuidar como um todo. O ozônio é um caminho também. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutor. E manda a tua mensagem aí, Alex. Pois bem, obrigado você por o convite. Eu, de verdade, fico lisonjeado por todos vocês. Para mim, é uma experiência mais fazer essa participação. Gostei muito com esse grupo, sou muito ativo, gostei. Além muito receptivo, e se vocês compreenderam todo o que falei, se serviu para que vocês compreenderam o caminho, o entendimento do ozônio, como deve ser usado e como podemos interpretar tudo isso, para mim, fico, então, já tranquilo com isso, estou já, como me disse, missão cumprida. Então, tá, gente, vamos lá, viva melhor. Viva Gratidão, doutor. Gratidão, doutor. Obrigado. Gratidão, Marcos e Alex.